Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no Estúdio Inspiração, que fica aqui dentro da sede da Agência Porto. Lindo, né? Que foi feito para inspirar muita gente. E hoje nós convidamos aqui uma pessoa inspiradora que tem mais de 30, completando 35 anos, né, de atuação no Amazonas ali, na Amazonas Energia, diretor técnico de interior e também de relações institucionais, o nome que você já ouviu falar, né? O Dr. Radi Gomes, seja bem-vindo, viu? Obrigado aí pela oportunidade que você está nos dando de poder estar conversando, né, com o seu público. E agora eu vou chamar de meu público É seu também, público né, também. que vão estar nos ouvindo. Muito obrigado. Eu acho que essa demora que eu tive para vir até aqui está valendo a pena, né, porque você é uma pessoa encantadora e pelo que eu estou vendo a gente vai ter boas conversas aqui para falar um pouco do nosso Amazonas, do que a gente vem fazendo para melhorar a vida das pessoas. É isso mesmo, né? Eu até quando o seu filho veio aqui, né, Rádio Júnior, né? Radi Júnior, né? Eu até perguntei para ele, né? E ele fez um comentário muito legal sobre o senhor, né? Que ele queria, ele falou, acho que se ele fosse 10%, olha, 10% de tudo que o senhor representou aí, né? O senhor é uma figura muito conhecida e eu queria relembrar aqui como foi começou para chegar lá desde o início, esses 35 anos, né? O senhor começou fazendo o que lá, né? Nessa área de energia elétrica da Amazonas Energia? Então, eu quando cheguei na extinta CEAM, que era a Companhia Energética do Amazonas, eu falo sempre para os meus pares hoje na empresa, eu não cheguei diretor, cheguei apenas um simples eletricista. E construí a minha carreira dentro da empresa. Eu resolvi empreender na minha carreira dentro da Amazonas Energia e da extinta CEAM. Então, fui subindo degrau a degrau. Eu fui gerente de seção, de divisão, departamento, diretor, presidente. Já fui presidente 2 vezes da empresa. E hoje eu estou como diretor técnico do interior e de relação institucional. Então, nesses 35, quase 35 anos, na Amazonas Energia e no estado do Amazonas, sou amazonense, sou de Carauari, com Carauari, muito hein? orgulho, né? Adoro a minha terra. Então, a gente foi construindo de pedaço. Como diz um poema, né? De retalhos coloridos, que são as pessoas que chegam nas nossas vidas e vão nos transformando e deixando a gente como a gente é hoje, né? Ser humano cada dia melhor. Olha que bacana, mas sabe que você era de Carauari, né? Mas é engraçado você falar sobre essa questão de até chegar como diretor, né? Uhum. É, o senhor acha que para chegar a um nível desse, né, gente, de direção, né? E etapa por etapa, né? Tem que ir construindo, fazendo melhor. O que que o senhor acha que tem, que chegou a esse patamar? Afinal, o senhor deve ter lembrado aí de dezenas de colegas que iniciaram com o senhor e não chegaram a ser diretor-geral, né? Exatamente. Eu acho que é uma construção dia a dia. Primeiro, que eu entendo como a lealdade com as pessoas. E nunca você passar por cima de ninguém para chegar em lugar algum. Você tem que ir construindo a sua escadinha de degrau em degrau, trabalhando, sendo correto, fazendo sempre as coisas com honestidade, escutando as outras pessoas e aproveitando as oportunidades que vão surgindo. Alguém vai pegar na sua mão para te fazer caminhar. E foi isso que aconteceu ao longo da minha vida. Várias pessoas que eu não conhecia e que chegaram, acreditaram em mim, pegaram na minha mão e falaram: "Ó, eu acho que você pode mais." E a gente tem que acreditar que pode mais mesmo. Às vezes Acredito. você tenta se limitar naquele seu pedacinho ali, você pode muito, nós podemos muito. O ser humano é incrível. Então a gente tem que se tornar realmente, ou ter essa consciência de que a gente está sempre podendo mais. É, o ser humano tem essa capacidade de realmente ir além, né? E Mais do que a além, gente, inclusive, consegue enxergar, né? Muito além. E eu ia perguntar para o senhor, quando a gente fala hoje de Amazônia Energia, que começou na CEAM, já teve, né, outros nomes já? Já teve? já foi Manaus É, Energia, já foi foi vários, né? Eletrobras Distribuição Amazonas. Eu posso te garantir que eu passei por todas as fases de transformação dessa empresa. Eu fui num evento no Rio de Janeiro, um evento enorme com todas as empresas do grupo Eletrobras, simplesmente para unificar o crachá, que todas as empresas do grupo estariam usando o mesmo crachá. Eu até brinquei com o diretor, presidente na época. Esse crachá está saindo muito caro, porque vem gente do Acre, de Rondônia, do Piauí, de Alagoas, está todo mundo aqui junto. Mas era um momento histórico, porque naquele período, a Eletrobras tinha no seu plano de negócios chegar a 2023 agora, também como a maior empresa de distribuição do Brasil, porque geração e transmissão já era. E se tornou? Não se tornou porque ela acabou que muda, né? Mudou o Aham. foco, vendeu a distribuidora, privatizou a distribuidora e ficou com geração e transmissão. Agora, a gente está falando
essa é uma infraestrutura gigante, né? Vamos falar os números um pouquinho, né? Vamos lá, de funcionários, a rede. O que que significa hoje a Amazonas Energia? Hoje, a Amazonas Energia, nós somos um dos maiores empregadores do estado do Amazonas. A nossa força de trabalho, com todas as pessoas que prestam serviço para a gente, as empresas que estão ali com a gente em torno de 10 mil funcionários. Nossa. 10 mil funcionários, somando todas as empresas que estão ali. Então, a gente está em cada ponto em um desse estado. São 62 municípios com a capital. A gente atende 104 localidades, incluindo os municípios, entendeu? Lá em Estirão do Equador, eu tenho um ponto de atendimento daquelas famílias que vivem ali junto com o Exército. Lá em Cucuí, ao Areter, eu tenho outro 2 pontos que atende aquelas famílias que vivem ali junto ao Exército. Então, em cada ponto desse estado, a gente está lá presente. E eu tenho o privilégio de dizer que eu conheço todos, de ter ido em cada um desses lugares. Eu convivo com meus colegas de trabalho. São 62 pontos, mas dentro do município deve ter as Não. outras. Aí vai para quantos? Pontos são quantos? 104. 104. São 104. Tá. Então, são 62 municípios. Vou te dar um exemplo. Manacapuru. Tem a sede do município de Manacapuru, mas ali eu tenho Jacaré, Tuiué, Campinas, Sacambu. Eita, não conheço nada. São todas comunidades que estão ali, comunidades grandes, com a gente tem uma geração distribuída. Vamos para o Baixo Amazonas, Parintins. Parintins é uma ilha, mas eu tenho Vila Amazonas, Açu, Caburi, Mocão, Eita. Santo Antônio do Tracajá. Todas aquelas comunidades são atendidas e ali a gente tem um ponto de atendimento para fazer valer a nossa presença naquele local onde estão as pessoas, que são nossos clientes. Sim. Agora, quando o senhor falou que foi lá no Rio, devia estar todas as empresas lá, né? Eu andei muito pelo interior também, né? Trabalhando, fazendo campanha. Então, a gente chega em locais que eu acho que quem não mora no Amazonas não tem noção o que é chegar, sei lá, no Alto Solimões, por exemplo, Isso. e ter comunidades gigantes ali, né? Qual que hoje é o maior desafio mesmo, né? De conseguir levar algo que parecia tão primitivo, né? Mas ainda tem gente que não tem realmente luz, né? A luz elétrica, isso não acontece. Qual é esse desafio hoje da empresa em conseguir superar toda essa dificuldade de locomoção, de distância, que é o nosso Amazonas, que só quem anda pelo Amazonas conhece? Olha, levar energia para o interior do estado do Amazonas é um grande desafio. Eu digo que trabalhar na nossa empresa é uma missão. Então, a nossa missão é exatamente fazer com que as famílias que vivem no Amazonas, distante, fazer com que esse benefício, e é um direito de cada cidadão de ter esse benefício, fazer chegar na casa de cada um. Nós construímos cerca de 40 mil quilômetros de rede de distribuição no interior do Amazonas. Desses, 17 mil quilômetros só em áreas ribeirinhas, onde eu sou acesso de barco, com aquelas voadeiras, canoa. Então, a gente tem equipes que são equipes fluviais para atender o nosso cliente e equipes terrestres. Vou te dar um exemplo, você citou Tabatinga. Tabatinga, você sai de Tabatinga, chegou em Tabatinga, no aeroporto, logo em seguida você tem a área do Exército, aí vem Mariaçu 1, 2, 3, aí Teresina 1, 2, 3, aí vai embora atendendo todo aquele povo no Beiradão do Solimões, vai até em frente a Benjamin Constant. Logo em seguida eu tenho Belém dos Solimões, que é uma comunidade indígena que atende, lá tem uma geração distribuída e que atende todo aquele povo que vive ali no entorno. Mas a gente chegou em todos? Não. O que acontece? Tem aquelas famílias que vivem, eu chamo de desolado. Eles se isolam realmente da comunidade, ficam um pouco mais distante. Onde certamente eu não vou alcançar essa família com energia convencional, com rede de distribuição. Então, nós estamos, junto com o governo federal, levando um outro modelo, né, de atendimento a essas famílias, que é o Mais Luz para a Amazônia. Já é energia solar, não, eu ia dedicar 2 horas só para isso. Isso é uma inovação, né, realmente, e eu acho que é a cara realmente do Amazonas levar energia solar. Por que chegou o momento agora? Como é que está o projeto mesmo? Deixa eu te falar, no passado distante até, tinha um projeto Ribeirinho, que era atender as escolas das comunidades rurais com energia solar, com baterias que não atendia aquelas demandas corretamente. Então, houve uma evolução muito grande tecnológica em relação ao painel, controlador, inversor e as baterias. Hoje tem baterias que são fabricadas aqui na Zona Franca de Manaus, bateria de lítio,
onde a gente vai ter uma vida útil de 15 anos. Então, hoje, o projeto ele já está consolidado. Nós estamos trabalhando em toda a calha do Purus, em todos os municípios, começar por Boca do Acre, Pauinim, Lábrea, Canutama, Tapauá e Beruri. Já estamos trabalhando nesses municípios e levando energia para 4.380 famílias que a gente não consegue alcançar com redistribuição. Então, a gente está levando para ele. E o mais importante, essa energia vai possibilitar a esse cidadão a usar uma geladeira, um freezer, ventilador, televisão, iluminação, e vai ter um conforto por disponibilidade, né? Então, isso é muito bom. O que o senhor acha que significa quando o senhor fala levar energia? O senhor já deve ter feito um conceito próprio aí, né? O que é levar energia realmente para uma pessoa que usa o fogo ainda, né? Você não tem noção da alegria, da satisfação que a gente tem. Eu, como profissional, me realizei realmente dentro da empresa no Luz para Todos. Quando eu estava presidente da Eletrobras Distribuição Amazonas, eu falei para a moça que me ajudava lá e o coronel Bolsinha, que era chefe de gabinete, eu era mais feliz gerente do Luz para Todos, porque eu estava atendendo as famílias ali na ponta. Então, é um grande desafio levar energia para essa população que vive, e muitas delas já não tem mais esperança. Não tinha nenhuma esperança. Hoje é um programa que está consolidado, Luz para Todos, e hoje mais Luz para a Amazônia, e que a gente tem assim, a alegria de chegar na comunidade e anunciar que vai acontecer, e acontece mesmo. Entendeu? Uma vez um diretor de distribuição da Eletrobras me chamou de maluco. A gente estava saindo de Codajás para Manacapuru e paramos numa comunidade de Costa do Ambé. A Nuri fica dentro de uma ilha, né? Assim, dentro de um lago. E paramos nessa comunidade. Aí o doutor Madureira, que hoje é presidente da Brad, um grande amigo meu, um técnico assim, me ensinou muito, aprendi muito com ele. Ele falou assim, Radi, de onde é que vem essa energia? Eu falei, vem lá do outro lado do rio, lá de Anuri. Mas como você chegou aqui? Com um cabo sobre o rio, sobre o aquático, entendeu? Ele falou assim, você é maluco. Disse, maluco? Como é que você vai fazer a operação e manutenção de tudo isso? A gente vai ter que operar e manter. Mas vamos entender a minha maluquice, doutor Madureira. Vamos parar aqui na escola, Escola São Pedro, e vamos falar com a professora, que é a dona Maria, que eu conheço. Quando nós chegamos lá e paramos na escola, ela veio correndo, me deu um abraço e disse, hoje as crianças podem tomar água gelada. Tem um ventilador. Graças ao Senhor. Não, eu não fiz nada que não fosse a minha obrigação fazer para vocês. Eu nasci numa comunidade ribeirinha que não tinha luz. De você fazer isso, não tem coisa melhor. Você poder levar esse benefício para as pessoas. O senhor teve essa experiência? Como foi essa sua infância? Não tinha luz? Não tinha luz. A gente nasceu numa comunidade ribeirinha que não tinha energia. Eu vivi luz elétrica com 14 anos, 16 anos, entendeu? Quais eram as lembranças de não ter luz, assim? Para te relembrar, porque hoje a gente já está, todo mundo, até os mais jovens, já nasce na luz da tecnologia. Como é que é uma criança, um adolescente? Não é fácil. Às vezes a gente se emociona até num momento como esse, de falar, porque você começa a passar um filme na tua cabeça do que você vivenciou no teu período de criança, né? Então era muito difícil. Na verdade, a gente vivia na escuridão de tudo, na escuridão da falta de energia elétrica, das letras de uma pessoa que pudesse te alfabetizar. E Deus nos deu tudo isso. E eu tenho a obrigação, como cidadão, de poder retribuir um pouco mais para essa população que ainda vive na escuridão. Ainda tem gente na escuridão. Você tem esse número mapeado, mas uma estimativa? 33 mil famílias. São essas isoladas que moram mais longe desses Nós já mapeamos tudo isso. São 33 mil famílias. Você coloca aí. E agora, antes do Luz para Todos, qual era esse número? Nós já chegamos a 160 mil com energia. Então, o número é muito maior. Eu lembro que no censo de 2000, o IBGE falava que apenas 81 mil famílias no Amazonas não tinham energia. E eu, por muitas vezes, no MME, no Ministério de Minas e Energia, na própria Eletrobras, eu questionava o número. Falei, não, esse número é muito maior. Mas o IBGE fez o censo, você está desconfiando que isso não está? Falei, olha, não é que eu esteja desconfiando, eu acredito no órgão, só que eu moro numa área urbanizada, onde tem saneamento básico, eu nunca recebi um recenseador. Este ano eu tive o privilégio de poder responder,
para um que foi na minha casa. Olha, Eu fiquei muito feliz e falei para a moça: olha, eu estou muito feliz. existe. Eu existo. Então e eu comecei então a fazer a identificação dessas famílias. Eu não, a equipe. Marcelo Fadu, Alcione, toda a equipe que está comigo desde o início do programa. Então nós começamos a fazer essa identificação, georreferenciando, para mim provar para o Ministério, para a Eletrobras, que essas famílias existem, estão aqui, as coordenadas, tudo certinho, em que vocês podem pesquisar que essas comunidades existem e essas famílias existem. Então a gente tem esse número de 30 mil pessoas que 33 mil famílias que estão isolada mesmo, que vai ser atendida pelo programa Mais Luz para a Amazônia, e já chegamos em 160 mil que eu consegui alcançar com energia convencional, com rede de distribuição e levando ali o transformador, entendeu? Muito com apoio da comunidade que abriu acesso. Você sabe como é que é o Amazonas. Isso que eu ia te perguntar, para quem não imagina essa infraestrutura, porque nem eu passo pela minha cabeça, talvez como quando eu fui repórter, escrevi alguma coisa sobre energia, como é que é manter essa engenharia aí? Você já soltou que tem o cabo subaquático, como é que funciona isso na prática? Diz aí as coisas, os perrengues, vai, que todo funcionário da empresa um dia vai passar aqueles perrengues para levar realmente, manter a estrutura e levar energia. Cabo subaquático, o que tem de diferente? Olha, não é fácil. A gente tem. E ao longo desses anos todos, a tecnologia, a gente foi inovando, né? Hoje nós não usamos mais absolutamente nada de madeira para ter distribuição. As cruzetas são de fibra, poste de fibra que são mais leves, eles flutuam, eu posso puxar com um rabetinho, um rabetão, uma voadeira, eu levo para as comunidades. O grande desafio, a operação e manutenção dessa rede que já existe. Que já existe. Então, é um grande desafio. Neste momento, deve ter uma comunidade com falta de energia. Isso acontece por quê, geralmente? Vegetação na rede, em qualquer uma parte, em algum lugar deu algum problema no alimentador. Isso é fato. São aquelas interferências atmosféricas também que acontecem muito, né? Exatamente isso. E de máquina, né? Que a máquina... De máquina, até que o nosso parque gerador hoje é completamente novo. Quase todas as usinas são com produtor independente, um parque extremamente novo, muito bem instalado. Estamos também agora num processo de interligação de Parintins, que vai fazer parte do Sistema Interligado Nacional. Itacoatiara já está tudo pronto, apenas num processo de comissionamento para ser interligado também. Vamos deixar de queimar diesel para estar gerando e vai entrar no Sistema Interligado, levando para Silves, Itapiranga. Interligado a gente tem quanto hoje? Representa quanto no Amazonas? Olha, hoje interligado só é o município de Manaus, Presidente Figueiredo, Iranduba e Manacapuru. É pouco, né? É, pouquíssimo. Então, a gente está num processo de interligação de Parintins, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Silves, Itapiranga e o Maitá. É o Leão que chama? É, Leão. Aí tem um processo, tem um planejamento que a gente fez e mandou para a empresa de pesquisa energética do Ministério para a gente interligar outros municípios, né? Então, o Ministério nos provocou, a gente fez um estudo e já encaminhamos. Eu estou, inclusive, indo na segunda-feira para o Ministério para discutir algumas ações com o secretário, doutor Gentil, e certamente pensar no que nós vamos fazer para o futuro. A região norte é o futuro desse Brasil. É o futuro. É o futuro desse Brasil. Não tem mais o que desenvolver, né? De telecom, de tudo. Eu concordo com o senhor, né? Agora, o que tem de desafio hoje, né? É levar de imediato ainda essa energia para essas famílias que não têm nada ainda, né? Ampliar, né, essa tecnologia. O que tem de desafiador hoje quando a gente fala de iluminação? De luz, na verdade. Olha, na verdade, o grande desafio que a gente enfrenta todos os dias, né, é que imagina que você tem 6 meses que chove, 6 meses que tem sol. Aí tu tem 6 meses que o rio está em cima, encheu, e outros que secou. Um pouquinho mais aqui. Você tem ali, por exemplo, nós tivemos nos últimos 3 anos a maior cheia. Mas também tivemos agora a maior seca já registrada dos últimos tempos. Então o Tefé ficou isolado. 52 municípios ficou com problema na navegação. Para mim, hoje, o grande desafio não é nem levar energia para essa população que ainda está faltando. É operar e manter o sistema que nós já implantamos. A gente precisa realmente ter essa consciência de que não é fácil. São aproximadamente 40 mil quilômetros de rede só na floresta. 37% do meu cliente do interior, ele está na zona rural.
Nossa, é muito alto, né? Muito alto. Então, quando você pega, qual a quantidade de clientes que nós temos no Amazonas? Clientes que estão ali cadastrados e que a gente fatura ele todo mês. Em torno de 1.050.000. Desses clientes, 44,17% ou 427, 430 mil clientes está no interior. Mas você vê o tamanho da desigualdade que é o Amazonas. 80% de toda a energia gerada no estado do Amazonas, o interior é 20, só 20. Aliás, dos 100% de geração de energia, o interior consome 20%, 80% aqui em Manaus. Por conta das indústrias, o interior é muito pobre, né? Por conta das indústrias, por conta do comércio. E no interior é muito pobre, então é muito mais a classe residencial e a parte comercial, o resto é poder público, essas coisas. Então, eu sempre chamo do 80-20, né? Então, eu tenho 80% do consumo está em Manaus, 20% no interior, né? Inclusive minha própria receita. Ela varia entre 30% a 35% de faturamento no interior e os demais aqui na capital. Então, essa é a desigualdade. Mas eu queria te dar um dado importante, que nos últimos meses e até ano, né, a gente vem passando por uma situação bem delicada aqui em Manaus. A perda de energia elétrica aqui ela é muito alta, a perda comercial, em torno de 43%. A perda que você fala é o quê? Perda é de tudo que eu compro, eu entrego e só consigo faturar 57%. Ah, são os gatos que você está falando, né? Tá. Vamos falar, Vamos os lá. desvios que as pessoas fazem. Então, como é que é isso? Vamos... É uma cultura? Você acha que é uma então cultura... vamos lá, eu acho que muita gente boa. E com isso tudo, o que acontece? A tarifa é mais alta, porque parte dessa perda, ela vai para a tarifa. Então você paga por quem não paga corretamente. Quem desvia, quem faz irregularidade, né? Perfeito. Mas o interior tem uma diferença. Quando eu afasto da região metropolitana aqui, a minha perda lá no município do Juruá é 1%. Carauari é 7%, Envira é 6%, Canutama são perdas pequenas, Irunepé é 17%, aqui Anamã é 17% a perda. Mas esse cidadão pobre que está lá, ele está pagando um pedaço dessa tarifa de quem consome aqui em Manaus e não paga. Eu queria que as pessoas tivessem esse entendimento. Nós estamos abertos. Temos uma sede nova, muito nova, e eu quero te convidar, fiquei muito feliz aí com o que você falou, eu quero te convidar para conhecer. Vou lá. Vai lá, vai para almoçar com a gente um dia. Sai daqui e vai correndo. Como levar, assim, é um pouco de consciência, de cultura, assim, deveria... Como é que vocês agem inicialmente? É o quê? É fiscalizando mesmo, porque a forma de coibir isso é fiscalizando. Uhum. E vocês devem se surpreender, eu já vi nos jornais aí, né? Até mesmo grandes empresas, grandes grupos empresariais, né, fazendo isso, né? Exato. Então, o que a gente tem que combater perda. Existe um indicador que a ANEEL nos cobra. A ANEEL cobra da gente vários indicadores. A ANEEL é a agência reguladora. Então, eu tenho que ter lá o meu DEC, FEC. O que é DEC? Desligamento. O que é FEC? É a frequência, né, de desligamento. Certamente, em algum ponto, ou aqui mesmo no Vira Alves, você já ficou sem energia várias vezes. Então, há uma frequência de desligamento aqui? Sim. Mas a ANEEL ela dá um limite. Você pode até 49 horas por ano. Como é que tá esses índices? A gente está bem abaixo disso. Melhoramos muito. E a frequência de desligamento. Quantos desligamentos você teve aqui durante a semana? Eu tive 2 vezes na semana. Então, a gente controla tudo isso. Isso está no site da ANEEL. É um dado que ele é auditado e a gente tem lá. Então, o único indicador que nós estamos fora é o da perda. Que ela é 34, nós estamos 43. Como é que tradicionalmente, de repente, outras concessionárias, outras empresas atuaram isso? Não é com conscientização, sim, mas com fiscalização? Com certeza. Conscientização com tecnologia, com medidores inteligentes. E uma conscientização também, essa é muito importante, né? Que as pessoas entendam que o serviço público que nós prestamos, ele tem que ter, né, ele tem um benefício, mas tem que pagar por esse benefício. Sim, e hoje tem, né? As pessoas de baixa renda, elas têm aqueles benefícios daquela tarifa especial, né? Então, assim, para quem não tem, também tem oportunidade de ser adequado ali, né? Com certeza.
Como é que funciona isso, a tarifa? Olha, o que a gente fez quando a empresa privatizou, e eu vivo todos esses momentos, né? E hoje, para mim, é um dos melhores períodos da empresa, é o período privado. Alguém que está ali na minha orelha me cobrando Resultado. resultado, né? E a gente fez uma campanha muito grande junto aos CRAs dos municípios, às secretarias, para que a gente tenha todas essas informações para dar a tarifa adequada para aquele cidadão que tem direito à tarifa social. A tarifa social ela é muito importante, porque o desconto nos primeiros 30 kWh é de 65%. Aí ela vai diminuindo de acordo com a evolução do consumo. E aqui a gente vive numa região extremamente quente, calor, né? Onde todo mundo precisa de um ar-condicionado para dormir, para descansar. Então, isso é natural. Faz parte da vida do cidadão. Sim. Mas a gente paga por isso. Eu digo, às vezes, você coloca um ar-condicionado ali no 17 para dormir e não pensa no final do mês a conta de luz. Você regula o ar-condicionado, você bota ali no 21, o consumo dele será menos, e você vai dormir tranquilo, sem nenhum problema. Mas essa questão da conscientização das pessoas, de que esse serviço é um serviço essencial e que tem que ser pago por todos, é importante. Imagina que o Brasil todo paga um pedacinho na sua conta, de cada cidadão lá de Santa Catarina, paga um pedacinho na sua conta pelo diesel que nós consumimos aqui para gerar energia lá em Tabatinga, que chama-se uma conta CCC, Conta de Consumo de Combustível. Todo mundo paga por isso. Então, praticamente, a gente tem que ter essa consciência. Eu estava lembrando quando você estava falando aí do meu pai. Quando é questão da cultura de fazer o que é correto, o que é certo, né? Então, isso é muito, passa por valor de cada um. Exatamente. Aí eu estava lembrando, quando meu pai mudou de casa, no primeiro mês, ele estranhou que deu, naquela época, como se fosse R$ 50 a luz, né? No primeiro mês. Aí ele chamou a concessionária para ir lá e ligou, né? E eu vi ele ligando, olha, eu comprei uma casa agora e tal. Ele nem sabia daquele processo que ele tem. Quanto tempo para regularizar quando compra um imóvel novo? Acho que 90 dias, né? Acho mais ou menos isso. E eu tô achando estranho, porque a conta deu R$ 50. Eu queria que vocês viessem aqui. E aí foi lá, realmente, não tinha digil, mas tinha algum problema com o contador. Com o contador. Né? Com o contador eles viram e trocaram. Aí a conta deu normal, que acho que naquela época, sei lá, 15 anos atrás, daria uns R$ 200 mais ou menos. Então, eu trago isso, na verdade, eu lembro disso toda vez como um valor de alguém que quer fazer o que é correto. Então, isso é difícil até de passar, né, doutor Radinho? Como é que você vai convencer uma pessoa que já tem um valor desvirtuado ali de fazer o que não é correto? Porque realmente o que é lei, né? Eu acho que isso está na Bíblia, não está não? Dá a César o que é de César. Dá a César o que é de César. Outra coisa, as pessoas confundem a questão do valor da conta, a tarifa. Por que a Amazonas Energia não diminui a tarifa? A tarifa não é nós que dizemos qual é o valor da tarifa. É o governo, é a ANEEL. Ela que diz assim, olha, a tua tarifa é 83 centavos por quilowatt-hora. Não somos nós que fazemos isso. E outra coisa, hoje alguém que tem energia solar, tem lá sua energia solar, a gente recebe pelo fio. Por esse fio que está aí na frente do prédio, pelos postes, pela manutenção e operação de toda essa rede, a gente recebe, porque praticamente você arrecada e repassa para pagar a energia que a gente está comprando. Nesse caso, que há uma diferença entre o que eu compro e faturo e ainda tem um problema na arrecadação para receber, a gente fica sempre o tempo todo no vermelho. E alguém, como é que você mantém uma empresa que dá prejuízo? Não é verdade? Como é que mantém? Né? O que a gente tem que fazer? Não tem jeito. O investidor, quando ele foi lá e se habilitou no leilão para comprar a concessão, né, para comprar os serviços, ele sabia disso, sabia que ia levar um tempo para que a gente pudesse corrigir tudo isso. Mas eu confesso para você que eu achei que não fosse demorar tanto. Está demorando muito. A gente Demorar precisa... tanto? O senhor fala quanto tempo? Nós já estamos há 4 anos. Isso começou em 2019, 15 de abril de 2019, e a gente vem trabalhando, claro, veio pandemia, veio uma série de coisas, mas nós não podemos nos esconder atrás dos problemas do passado para não resolver o nosso futuro ou o nosse presente. A gente tem que buscar isso. Certamente, se eu não tivesse acreditado em mim, não quisesse realmente resolver a minha vida, eu estaria aonde? Lá em Matupiri, na comunidade onde eu nasci. Mas meu pai tomou uma sábia decisão de vir para Manaus e disse o seguinte: vamos para Manaus para vencer na vida. Vencer na vida não é ter dinheiro, vencer na vida é ter dignidade.
Vencer na vida é você ter uma família, você ser reconhecido onde você está. Eu poderia ser um varredor de rua, um lixeiro. Fazer com dignidade, sempre. É o que eu procuro fazer o tempo todo. Hoje eu conversava no evento ali no estádio, onde a Câmara Municipal com a Prefeitura, tem vários órgãos ali, e nós estamos lá fazendo também um atendimento daquelas famílias. E eu falava para uns vereadores, para o Jander Lombato e outros, a gente precisa separar as coisas, né? Nós precisamos entender o processo para que a gente possa separar quem é o Radi da Amazonas Energia. O Radi é um cidadão que tem família, 5 netos, filhos, e que as pessoas têm que entender que, mas a partir do momento que eu estou dentro da Amazonas Energia, ali, qualquer ato meu, eu vou estar representando a empresa. Mas o Radi cidadão, ele tem sua vida. É a pessoa, É a né? pessoa, então a gente precisa. Então, quando eu escuto, isso nos magoa muito, quando eu escuto representante do povo chamar a empresa com palavrões, que é uma empresa que rouba, que é uma empresa que. Isso afeta a todos nós. Afeta o cidadão mais simples, mas também afeta aquele que está no comando da empresa. Sim, todo mundo que trabalha, que está ali fazendo o seu trabalho, né? Agora, assim, eu fico lembrando, eu sou do interior do Pará, né? Uhum. Você vai falar de Porto Trombetas, né? Lá no Claro. interior do oeste do Pará. Que nem é cidade, viu? Eu achava que era Uhum, cidade, gente, conheço. a vida toda, não é? É lá de Uhum. Juriximiná. Olha esse menino. É. Então, agora, eu fico pensando o seguinte, né? Eu nasci num local privilegiado, realmente, Trombetas nunca Uhum. faltou luz, por causa da mineração Rio do Norte, é um local privilegiado. É. Mas, em algum momento, já fui pro interior ali ao redor. Antigamente, eu não sei em quanto tempo, acho que 15 anos atrás, a gente via as cidades com apagões, né? Apagões, com Muito, né? certeza. Isso aí é uma coisa que eu acho que nos últimos 10 anos acabou, né? Não Acabou. existe mais nas sedes esses apagões. Olha, em 97, em setembro de 97, nós tivemos uma crise energética no estado do Amazonas muito grande. A cidade de Manaus racionava. Aí, quando você ia no interior, eu já estava na empresa, ficava em Manacapuru, coordenando aquele racionamento. Às vezes, períodos do dia, você tinha apenas um único alimentador que atendia a Telemazon, para não perder a comunicação, e o hospital da cidade. As demais áreas do município ficavam totalmente no escuro. Quando eu assumi a primeira vez a diretoria de geração e distribuição do interior, eu coloquei como 3 projetos prioritários na minha diretoria na época, para que a gente pudesse executar muito rápido. A interligação de Manacapuru com Manaus, a construção de 4 usinas a gás no traçado do gasoduto Urucu-Quari-Manaus, Codajás, Anuri, Capiranga e Anamã, e a instalação de um processo que é chamado SCD, Sistema de Coleta de Dados, em cada uma das usinas, para me monitorar o consumo de diesel em cada uma delas. Nós finalizamos em 2013 todos os processos resolvidos. As 4 usinas a gás foram construídas, Codajás, Anuri, Capiranga e Anamã. Interligamos Manacapuru e entraram em operação comercial no dia 30 de dezembro de 2013. E a Manacapuru foi interligado ao sistema interligado nacional em julho de 2013. 6 anos, então demorou para esse plano ficar concluir, né? De 2000 e... Não, Não, foi em 6 anos? 2011. Ah, Não, eu 2011. assumi em 2011 a primeira diretoria. Então, eu Certo. levei 2 anos e 2 meio anos, é. para concluir tudo isso. Porque você tem uma série de processos, licenciamento, obra, comissionamento. Então, você tem... Foram 2 anos. Então foi Mas nesse período consolidamos que tudo acabou. isso. Quando é que começou? Quantos anos demorou, sei lá, para acabar com esses apagões? Porque o que gerou isso também? Foi investimento em tecnologia? Foi, na verdade, foi o sucateamento do parque gerador. Manacapuru, a cidade expandiu, aumentou o consumo, mas a usina continuava daquele mesmo tamanho. É a história. Você casa, vou ter 2 filhos, você faz 3 quartos. Na minha casa tinha 11 irmãos, tinha que ter muitos quartos. Né? Os irmãos tinham que ter muitos quartos. Então, as usinas eram muito pequenas e todas dentro dos centros urbanos da cidade. Hoje não tem mais nada disso. Ainda está funcionando essa que está no processo de interligação, né? Mas as demais, todas que foram leiloadas e saiu de dentro dos centros urbanos, foram para uma área bem distante para não ter
para não incomodar nenhuma a vizinhança, né? Então ficaram distantes, todas aí numa tecnologia nova. Eu estou muito feliz. Feliz pelo fato de que hoje a gente dorme tranquilo. E se houver alguma interrupção, rapidamente ela retorna, Também né? acho que eu lembro disso também. Rapidamente ela Volta retorna. rápida. Até Volta aqui no rápido. Viralves, Com aqui é uma área certeza. que falta, assim, não tem muito registro de Uhum, energia. Onde eu moro também, você estava brincando, é muito raro, eu moro em Flores, né? Onde eu uhum, moro, muito raro ter interrupção né? de energia. Isso é muito investimento em Muito tecnologia. investimento. Muito investimento em tecnologia, muito investimento no reforço das redes existentes. Se a gente perder um ano de investimento na distribuição, você leva 10 para recuperar, porque o sistema vai caindo. Então, o que nós estamos fazendo ainda hoje, 4 anos após a privatização, revitalizando as redes de distribuição, substituindo o poste, trocando cabo, transformador, foi num passado que, por falta de investimento, quando era empresa pública. Quando chegou para a privatização, a gente não tinha um poste para substituir se houvesse um abarroamento de poste na rua. Aí eu comprava de uma fábrica, pedia dele, olha, quando privatizar eu te pago. Tem lógica isso? Claro que não. E hoje eu ouvi de um cidadão, um vereador, dizendo o seguinte: Radi, vocês melhoraram muito, muito. O sistema de distribuição no Amazonas, a energia, vocês melhoraram muito. O único problema é o medidor. Então, eu ia te Mas perguntar qual é isso. o problema desse Que medidor? deu, que foi essa fofocada toda do medidor, que toda vez tem uma história nova? Na O verdade, a medidor empresa aprendeu com isso? O que foi adequado? O que vai ser ajustado mesmo? Porque ainda se fala sobre isso, né? Olha, o medidor, esse medidor ele já é usado há muitos anos em vários estados. Em vários estados. A Cepisa, como é que é? A Energisa usa, a Equatorial usa, todo mundo usa. Onde você tem o alto índice de perda, você só consegue combater com tecnologia. Então, esse medidor veio exatamente para isso. Quando há aquela confusão, porque eu não consigo ver a leitura do meu. Isso não é verdade. O medidor, parte mecânica dele, ele fica conectado na rede de distribuição com o ramal de serviço do cliente, mas o registrador, ele está dentro da caixa, eu posso colocar onde o cliente solicitar, para ele ter a leitura diária. E ele pode baixar o aplicativo e controlar pelo celular. Eu já ouvi vários relatos de pessoas, olha, minha conta diminuiu depois que colocou esse medidor. Por quê? Porque a gente trocou a rede. A gente trocou o ramal de serviço do cliente. Tudo, e o cliente não paga nada por isso. Nada. O que as pessoas deveriam entender é que se por algum motivo eu tenho um problema na minha instalação, e a legislação nos permite até, se eu for fazer inspeção, a cobrar uma retroativa daquela energia que eu deixei de ser faturada. A gente está olhando para frente. Esquece tudo isso e vamos olhar para frente. É o direito de poder, inclusive, se houver alguma. Que a gente está lidando com pessoas que atendem, pessoas que instalam. Perfeito, Onde tem perfeito. pessoas, Claro, pode claro. acontecer, né, algum erro. Então, hoje os canais da empresa são abertos É. para saque, imagino, né? Uhum. Para receber o cidadão que tem alguma insatisfação ou dúvida, inclusive. Como é que Claro. funciona hoje, doutor Nó- Radi, isso Nós, aí? nós temos o nosso atendimento presencial e as pessoas aqui no Amazonas gostam muito, né, de ir no Amam. atendimento, amam ir no atendimento, mas a gente tem nossos canais digitais que pode ser acessado e tirar todas as dúvidas. E se não conseguir no nosso atendimento, me procura que eu tiro as dúvidas. Eu WhatsApp atendo. dele. Pode, Vai não seguir, né? tem nenhum problema. Agora, você só falou do sax, como o senhor está agora, diretor de Relações Institucionais, quais são, você tem mapeado as principais, vamos lá, top 5 dúvidas ou reclamações das pessoas no sax? Geralmente é o quê? 5 maiores. Olha, assim, geralmente, quando chega no período de verão, é aumento de consumo, que as pessoas não fazem essa relação. Né? Quando você chega naquele período mais quente no Amazonas, é certo que os equipamentos irão funcionar muito mais para refrigerar. É o teu ar-condicionado, é a tua geladeira, você vai ligar mais o ventilador. E às vezes a gente nem percebe que você ligou mais o ar-condicionado e naquele período de calor, o ar-condicionado ele vai funcionar muito mais para poder refrigerar. Imagina uma geladeira que tem uma família com 5 pessoas, de vez em quando vai lá e abre a geladeira. Aquele compressorzinho ele não vai parar de funcionar para congelar. Quando eu comecei a minha vida, eu combati a perda. Então, quando eu ia fazer inspeção, eu sou muito paciente.
né? E às vezes as pessoas tinham dúvida, eu tirava todas as dúvidas ali mesmo. Tinha tempo, eu fazia. Eu fazia teste na porta da geladeira, pegava uma folha de papel, encostava, fechava a porta da geladeira. Se ela sair livremente, ela não está vedando legal, ela está com problema, tem que trocar a borrachinha. Então a gente sempre fazia essa orientação. Então, é a questão do aumento de consumo, quando chega esse período de verão, né? Então o pessoal reclama, né? E outras dúvidas que eles têm muito é como ler a sua conta, né? Por que que a minha conta esse mês deu diferente do mês passado? Ninguém consome igual todo mês. São hábitos diferentes, né? Pode subir, pode descer, entendeu? E tudo isso. E muitas das vezes, as pessoas, elas sai da sala, deixa a lâmpada acesa, sai do quarto, a porta fica aberta, o ar-condicionado está funcionando. Então tem que ter esses cuidados. Melhorar os hábitos, né? Melhorar os hábitos. Isso a gente só vai conseguir, talvez não seja nem para mim, sabia? Mas na escola, a gente já fez vários programas de levar o consumo consciente. E nas escolas, projeto de eficiência energética. Imagina que a gente chegou a substituir 50 mil geladeiras aqui no Amazonas. Eu dou a geladeira nova e pego a velha de volta. O que você faz com a geladeira velha? Não, a gente tem uma logística reversa e nós somos obrigados a fazer isso. E né? isso que você está falando envolve essa questão ambiental também, Questão né? Quando a gente fala de ambiental, energia, a gente está envolvendo perfeito, tudo isso, né? Então, perfeito. realmente, acho que é um trabalho de base mesmo, né? E os adultos, né? Tem que realmente ter essa consciência, porque no final vai doer no bolso, né? Com certeza. Então, uma família que tem aí 10 pessoas que está abrindo a geladeira tem que ter essa consciência, né? De luz. Papai pegava muito no nosso pé por causa de energia, viu? Desliga, liga. Eu lembro que uma vez o prefeito era o Arthur, e a gente fez uma compensação ambiental junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pela linha que veio pelo corredor do Mindu, né, para interligar a Cachoeira Grande, compensa. Então, dentro da licença ambiental, tinha lá uns condicionantes que eu tinha que fazer cumprir. Então, a gente fez uma compensação. O que é que você quer? O que é que vocês querem? Vamos tornar uma escola que ficava perto do Detran, fazer um projeto de eficiência energética lá. Substituímos ar-condicionado. Eu falei, nas escolas que a gente tinha projetado, o município ia economizar R$500 mil por ano só com energia. E a gente fez um evento lá no Mindu. Eu falei, prefeito, a cada 2 anos só tem dinheiro para construir uma nova escola boa, para atender as crianças. Ele falou, esse é um evento bom, a gente precisa divulgar mais. E a gente faz tudo isso. Imagina o cidadão normal. Pode economizar. O que ele vai fazer se economizar? Nós chegamos a trocar lâmpada, geladeira, treinamento de como você pode utilizar os seus equipamentos. Tudo isso a gente faz. E a gente vai começar um projeto, se Deus quiser, de eficiência energética, também com esse programa. Acho que a gente tem que gravar uns vídeos, fazer um próximo podcast, viu? Só ensinando o povo a como reduzir, ter mais hábitos, na verdade, hábitos de consumo, né? Por todas as possibilidades. Questão mesmo do meio ambiente e também, eu acho que toda pessoa que vai pagar a conta tem essa preocupação de pagar a conta, né? Aqui na empresa eu fico toda hora, meu Deus, aumentou mais. Com certeza. Eu quero que meus conterrâneos, né, aqui, manauara, amazonense, eu gostaria do entendimento, que eles entendessem que tudo que eu estou colocando aqui é o que a gente pratica, entendeu? É o que a gente pratica. Eu sou um cliente da minha empresa. Lá está o meu nome, Radi Gomes de Oliveira. Não está dizendo que eu estou diretor da empresa. Eu sou um cliente da minha empresa. Então, todo mês chega a minha conta, eu tenho que pagar no vencimento, né? Eu, sem nenhum problema, vou lá, confiro a minha leitura. Isso é hábito meu fazer isso. Está certinho, vejo a leitura atual, anterior, vejo tarifa, vejo tudo direitinho, ver se entrou alguma coisa na conta a mais, entendeu? Tem a taxa de iluminação pública que a gente arrecada e passa para o município para manter esse sistema gigante da iluminação da cidade de Manaus. Está muito bom, inclusive. Que está muito boa realmente, você tem razão. Isso nos municípios é a mesma coisa. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Eu gostaria de ter o entendimento da população do meu estado, o estado que eu amo. Eu digo sempre o seguinte, se me derem 2 opções de viagem,
uma para Paris, outra para São Gabriel da Cachoeira, eu quero ir para São Gabriel da Cachoeira. Casa das Corredeiras, né? É bonito, Também. é lindo, né? Agora, doutor Radilson, na verdade, você já está falando uma coisa que eu ia perguntar para o senhor, né? Para o senhor deixar um recado, né? Eu acho que esse assunto rende, viu, uma série, viu? Só sobre essa questão da energia, tanto para mostrar, acho que os dois lados, né? Eu, antigamente, quando eu lancei o Estudo de Inspiração, eu falava assim, olha, o mundo está muito tomado por notícias negativas, mensagens negativas, pessoas estão mais reativas e a gente precisa ter um espaço para que a gente possa falar algo bom, né? Porque senão a nossa vida fica um pouco mais difícil, né? Com certeza. Então, esse espaço realmente é para divulgar projetos, falar das coisas inovadoras e falar do lado bom, porque não existe só o lado ruim de ninguém, né? Não, com certeza. Então, você começou a falar sobre entendimento, eu ia substituir essa palavra por empatia, né? É uma grande empresa que emprega muita gente, tem todo dia, 24 horas, alguém trabalhando ali. O que você queria deixar de mensagem aí para o cliente, né, da Amazonas Energia sobre esse relacionamento que é preciso ser mantido, né, aqui no Amazonas aí? Aí você pode usar essa câmera aqui. A verdade que eu quero passar para os nossos clientes, para os nossos irmãos manauara, né? É que receba bem o nosso funcionário que vai na sua casa, seja o leiturista, seja o eletricista, que para nós termos o conforto desse estúdio, com o ar-condicionado ligado e todo mundo aqui trabalhando, tem alguém trabalhando na rua, tem alguém numa usina gerando, operando, mantendo uma usina numa subestação. São famílias, são profissionais que estão ali para atender o cliente. Receba bem o nosso cliente. O cliente receba bem o nosso funcionário. Nós estamos ali para ajudar. Se tiver dúvida, nos pergunte. Nós temos o nosso 0800 701 3001. Podem ligar. Nós temos os 9 atendimentos na cidade de Manaus. A gente ampliou tudo isso para facilitar a vida das pessoas. Né? Por exemplo, tem um na Zona Leste, eu tenho na Zona Norte. A gente tem no centro de Manaus, ali é tradicional da 10 de julho, em frente à Santa Casa. Eu digo que ali só vai gente da minha idade, né? Então o pessoal desce, fica no ponto de ônibus e vai lá, resolve os seus problemas e volta para casa. Temos na Major Gabriel, próximo da sede também a gente tem um bom atendimento. E esse entendimento, a gente não quer absolutamente prejudicar nenhum cliente nosso. Agora, a gente precisa fazer valer o direito de empresa de prestação de serviço, né? De ter esse serviço bem prestado, correto para cada um cidadão. E na hora que você tiver a necessidade de ir no nosso atendimento, vá no nosso atendimento, mas pode usar o telefone. E se tiver aqui na nossa sede, eu encontrei ontem uma senhora às 6 da manhã, que eu chego muito cedo. Falei, aqui que está tendo o feirão. Falei, olha, nós temos um atendimento aqui, mas é tão cedo, 6 horas da manhã. Falou, não, mas eu quero aproveitar logo hoje. A senhora já tomou café? Não tomei café. Então vamos descer ali que tem um cafezinho, a gente já toma um café e a senhora fica aguardando. Então e eu peço também para o nosso pessoal que atende, né? Certamente tem alguém nos assistindo, colega nosso. Atenda bem o nosso cliente. Atenda. Você falou alguma coisa com relação ao atendimento, do bom dia, como receber esse cliente. Não adianta a gente ter um bom atendimento se o meu atendente está do outro lado da mesa e ele não quiser atender. E assim também, como eu peço para o nosso cliente receber bem o nosso funcionário, que o nosso funcionário tenha respeito com o nosso cliente, que ele atenda bem o nosso cliente, entendeu? Que é uma troca. É uma troca, relacionamento, É uma troca, né? de relacionamento, entendeu? Entender a pessoa dali. Esses dias a gente gravou, eu e a Adriane gravamos um podcast, olha o nome, Disrupt Talk, Disruptura, né? Sobre empatia, né? Empatia realmente é você tratar outra pessoa como você gostaria de ser tratado, ou entender que o momento daquela pessoa ali pode estar ali num momento de nervosismo, agitação, mas que você gostaria de ser bem tratado, né? Eu acho que esse que é o grande lance. Se relacionar, né? Se relacionar. É um desafio, exatamente, né? não é fácil. E olha, o relacionamento nos leva a lugares imaginários, entendeu? Relacionamentos nos levam a lugares mais altos, mais né? altos. Exatamente. Constroem boas relações, boas né? relações. Então, eu acho que isso que é o grande lance, né? É o grande lance. Agora, doutor Radil, eu queria lhe agradecer, viu? E lhe convidar para voltar. Eu acho que tem muita pauta legal para divulgar. Imagina orientar as pessoas sobre hábitos de consumo, né? Tirar dúvidas ali, né? De repente pegar todas as dúvidas ali do saque, tirar só dúvidas. Os canais digitais hoje, né? As pessoas estão usando muito. Aqui no Amazonas ainda se usa muito a rede social Facebook, viu? Facebook usa muito no interior. Então, usar esses canais mesmo, né, para se comunicar, que eu acho que às vezes as pessoas reclamam por falta de informação, por né? falta de informação, exatamente. Eu acho que a gente precisa trabalhar tudo isso. Te agradeço e fica o convite. Eu volto aqui novamente, mas antes você vai conhecer a minha empresa. Eu vou lá sim. Você vai lá conhecer a nossa empresa.
você entender um pouco mais do nosso negócio, você é uma pessoa extremamente inteligente, vai entender rapidamente, e a gente volta aqui outras vezes, quantas vezes for necessário. Ai, que Tá bom? legal. Vamos voltar. Parabéns por essa sua Obrigado. jornada, sua trajetória, né? Eu até falei com seu filho que tem que fazer um documentário, hein? Sobre os percalços do Luz para Todos aí no interior, né? Tá certo. Contar as histórias de Luz para Todos, né? São pessoas inspiradoras, eu acho que constroem realmente o nosso Amazonas, o Brasil, e pessoas que se dedicam, né? Chega uma fase, né, do senhor, né? Já completou Claro. 50 anos, né? Isso. Já tá com 50 anos, né? Que eu acho que aí você pode finalizar com isso, que o seu propósito não é mais estar trabalhando pelo salário, mas é pelo Não é. propósito, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente chega na idade que eu estou, e você falou com muita segurança, 50 anos, né? A gente já não pensa mais no salário, a gente já não pensa mais. O que eu tinha que construir até aqui, eu já construí. Né? O meu propósito hoje é construir, ou levar para que as pessoas mais jovens, que esse jovem, que é o futuro do Brasil, né? E para os meus netos, que eles possam lembrar de mim pelo que eu fiz. Eu costumo dizer que o professor Samuel Benchimol, ele não é lembrado porque foi o cara que fundou a Bemol, que a Bemol não. Era o professor Samuel Benchimol, pelos seus livros, como professor. Então, ele deixou um legado extraordinário. E é o mesmo que o senhor quer. E é o mesmo que eu quero. Eu não quero ser lembrado, eu quero ser lembrado pelo que a gente vai deixar, se Deus quiser e Nossa Senhora deixar aí um legado para toda a nossa população, para todos os nossos irmãos ribeirinhos, né, que sofrem tanto, né? Em que a gente possa cada vez mais ampliar todo esse nosso atendimento, ampliar todo, fazer com que essa luz chegue realmente na casa de cada um. Então a gente está construindo para isso. E eu digo que quando eu parar de trabalhar na Amazonas Energia, eu vou continuar trabalhando voluntariamente em algum projeto. Em algum projeto. Eu já faço alguma coisa voluntária, mas ainda acho pouco. Eu quero fazer um pouco mais em algum projeto para ajudar as pessoas, poder contribuir com o meu estado, com a minha cidade, onde eu escolhi para viver. Enquanto. É Sêneca que fala. Gente, eu peguei para encerrar, eu peguei uma frase de Sêneca, mas eu não gravei. Mas ele fala mais ou menos o seguinte, né? Que o ser humano, enquanto estiver vivo, precisa ter um propósito e buscar conhecimento. Acho que é Com isso, né? certeza, com certeza. Olha, muito obrigada, viu? A Obrigado. gente, ó, o Estúdio de Inspiração recebeu aqui o Dr. Radi Gomes, mais de 35 anos completando de atuação, levando aí energia elétrica para o interior. Eu acho que tem gente que chama ele de pai aí do Luz para Todos, porque é assim pai, né? Implantou isso. E a gente vai trazer ele de novo para contar mais detalhes aí sobre toda essa operação grande. Muito obrigada, doutor Radi. Obrigado, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.